Doutora, como é que eu faço para melhorar a imunidade? Oiê, eu sou a Maria Fernanda, otorrinolaringologista, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre vocês, sobre esse tema tão comentado e tão pedido em todas as redes sociais, em todas as consultas. Provavelmente, essa pergunta de como que a gente faz para melhorar a imunidade é a pergunta que eu mais recebo no consultório. Geralmente ela vem associada a uma queixa, né? Doutora, eu fico muito doente, eu tô o tempo todo precisando usar antibiótico, ou eu estou o tempo todo ficando resfriada. Ou ela vem acompanhada de um pai ou uma mãe muito preocupados e a queixa, na verdade, é da criança, né? A criança fica doente com muita frequência. O que é importante a gente começar entendendo? O que é um problema de imunidade? O que é o normal de ficar doente? Para crianças que frequentam creches, são esperados até 12 resfriados por ano. Exatamente, um por mês. O que a gente tem que atentar nesses resfriados? Que eles sejam realmente resfriados e passem de forma mais rápida e que não tragam tanto impacto na qualidade de vida da criança. Se a gente começa a ter mais de 3 ou 4 episódios ao ano com necessidade de uso de antibiótico, primeira coisa a gente avaliar é se realmente esses episódios estão tendo necessidade de antibiótico. Através disso, a gente vai ter alguns critérios para a gente realmente saber se a criança está precisando usar antibiótico. Esse é um dos fatores que eu sempre comento com os meus pacientes. Se você ficar doente, se seu filho ficar doente, traz ele aqui no consultório para eu avaliar, porque essa avaliação longitudinal, já conhecendo o paciente, ela é comprovadamente um fator que diminui a necessidade de antibióticos nos prontos-socorros. Pronto. Confirmamos que a criança realmente, ou você realmente, tem episódios muito recorrentes de infecções. Primeira coisa é a gente avaliar a sua imunidade realmente, se ela funciona adequadamente. Existem exames que vão dosar as imunoglobulinas no sangue, que vão avaliar se você realmente tem um sistema imune competente para combater todas essas infecções. Geralmente, esse sistema ele funciona bem. O que não está tão adequado são os outros fatores que são os nossos fatores modificáveis. É nesse ponto que vão entrar o nosso estilo de vida, a nossa qualidade de vida. A gente precisa, para ter um sistema imune competente e pronto para atacar as infecções, de alguns substratos. O primeiro deles é um sono de qualidade. É durante o sono profundo, o nosso sono REM, que a gente vai realmente regenerar o nosso corpo, recuperar de todas as agressões sofridas durante o dia e também produzir células de defesa que vão ajudar a combater esses agressores. Se a gente não tem um sono adequado durante um período muito prolongado, consequentemente a imunidade vai ficar comprometida. Outro fator importante é a alimentação. A alimentação é literalmente fonte de ingredientes para que o corpo consiga produzir células de defesa e os imunoglobulinas. É através dos micronutrientes e dos macronutrientes. Então, os macronutrientes, que são proteína, carboidrato, gordura, têm que estar sendo ofertados de uma forma adequada. Por isso que às vezes a gente fica preocupado quando a pessoa tem muita restrição alimentar, muita seletividade. A gente fica preocupado dela não estar conseguindo a quantidade adequada desses macronutrientes. O outro fator são os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. A gente já sabe comprovadamente que algumas vitaminas estão associadas com uma baixa da imunidade. Então, baixa de vitamina D, alguns minerais, como o ferro, também em uma quantidade menor do que a adequada, acabam influenciando na formação dessas células de defesa e comprometendo a capacidade do organismo de se defender contra os agressores. Uma outra demanda importante é o equilíbrio entre exercício e descanso. Nem todo exercício ele é positivo para o nosso corpo. Então, se a pessoa tem uma rotina muito exaustiva, por exemplo, atletas que têm um treinamento muito intenso, isso também pode prejudicar a imunidade, porque o corpo vai puxar energia dessa parte para poder garantir o esforço físico. Da mesma forma, o sedentarismo também é muito prejudicial para o corpo. A gente precisa da atividade física, precisa manter o corpo em movimento para produzir células de defesa e ter um sistema capaz de se defender. Um outro fator, e aí esse é um pouquinho mais controverso, são as nossas emoções. Já existem alguns estudos, mas isso é muito difícil de ser estudado,
que mostram que sentimentos como raiva, tristeza intensa e até mesmo o isolamento podem causar uma queda nas nossas linhas de defesa. E isso acaba comprometendo a nossa imunidade. São estudos ainda bem iniciais, mas a gente já viu que se manter perto das pessoas que a gente ama, ter uma saúde mental em dia, estar com os sentimentos mais em ordem, é um fator positivo para a nossa saúde como um todo. E por último, esse é o mais fácil da gente mexer, na minha opinião, é o nosso ambiente. Então, são algumas práticas que a gente aprende quando criança, mas que ao longo da vida a gente acaba perdendo um pouquinho. A primeira delas é sempre estar com as mãos limpas antes de levar as mãos à boca. De vez em quando a gente está no trabalho ali, pegou no computador, pegou no celular, pegou em um monte de lugar que tem uma passagem de gente muito grande, ou seja, também de bichinhos, bactérias e vírus. E o colega ofereceu um chocolate, alguém ofereceu alguma coisa ali para você experimentar e, consequentemente, a gente está levando todos esses bichinhos para a boca. Isso é um dos principais fatores que propiciam adoecimento. A gente acaba tendo um contato muito grande, com uma carga muito grande de vírus e bactérias. E de uma forma muito próxima, né? Vai direto para o nosso organismo. Então, manter sempre as mãos limpas, ou através da lavagem com água e sabão, ou através do uso do álcool em gel, antes de qualquer refeição, principalmente, é muito importante. Um outro fator, que também é uma mudança de hábito fácil de introduzir, é a gente ter o hábito de, quando chegar em casa, trocar aquela roupa, tomar banho e deixar o sapato sempre na porta de casa. Durante o dia, inevitavelmente, a gente vai ter contato com vírus, com bactérias. Alguma pessoa doente vai tossir próximo da gente, vai dar um espirro. E esses micro-organismos ficam não só no ar, mas também nas nossas roupas e no chão. Quando a gente pisa, a gente, além de ter contato com todos esses fatores, a gente também vai ter contato com outras coisas mais desagradáveis ainda, como, por exemplo, as bactérias das fezes. E não é interessante que a gente vá trazer esse tipo de conteúdo para dentro da nossa casa. Então, criar o hábito de chegar em casa, especialmente depois de andar de metrô, ônibus, ter contato com muita gente, reuniões, sempre tomar um banho, trocar aquela roupa e deixar os sapatos na porta de casa. Bom, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Espero que vocês não caiam naquela conversa de soro da imunidade ou qualquer coisa desse tipo, porque a gente não tem essa comprovação científica, nada disso funciona. O que funciona é o simples bem feito mesmo. Ficou qualquer dúvida? Manda aqui nos comentários. Se tem mais algum assunto sobre essa parte de imunidade que vocês têm interesse em saber, me manda também. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho para ficar dentro de tudo que eu vou postar e me dá um like, que é importante para mim, para saber que vocês estão gostando. Até a próxima!